Oi, gente, voltei. Graça e paz de nosso Senhor Jesus para todos vocês. Vamos agora a uma pequena explicação do livro de Lucas 21, do 20 ao 24. A leitura já foi feita, está no canal, tá? Então, vai falar sobre Jerusalém sitiada, tá? Antes, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e toque o sininho e compartilhe o vídeo para que chegue para as pessoas que precisam de ouvir a palavra do Senhor. E isso não é só um pedido meu, mas o Senhor pediu, né? O Senhor Jesus pediu para que levássemos o evangelho a toda criatura, pelo mundo todo. Então, se você fizer isso, você vai estar ajudando a evangelizar. É isso que o Senhor pediu, né? Então, por gentileza, se você puder fazer isso, Deus abençoe cada um, viu? Então, logo depois, né, de explicar para os seus discípulos sobre a destruição do templo, o Senhor fala para eles que quando eles vissem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, era para eles ficarem muito atentos, porque logo ela seria destruída. Então o Senhor falou: olha, se a hora que vocês verem que tem um exército aí cercando Jerusalém, então vocês ficam atentos, porque logo ela será destruída. Então, tipo assim, né? Vocês vão ver que Jerusalém está cercada. Então, vocês que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver na cidade, saia bem rápido. E quem estiver no campo, não voltem para a cidade, porque aqueles dias serão dias do castigo e acontecerá tudo que as escrituras sagradas dizem. Olha o que o Senhor Jesus falou aqui. Acontecerá tudo que as escrituras sagradas dizem. O que as escrituras sagradas dizem? Muitos profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram, né, sobre o juízo, né, que cairia sobre o seu povo por desobedecer ao Senhor, né, por adorar outros deuses e muitas outras coisas, né. E eles foram, realmente eles foram cativos para a Babilônia, ficaram lá por 70 anos. E isso foi profetizado pelo profeta Jeremias. Se você quiser dar uma olhada no capítulo 27 e 28, fala sobre. Jeremias fala a profecia que o Senhor deu para ele sobre o povo que iria cativo, né, para a Babilônia. E realmente aconteceu, eles ficaram por 70 anos, e aí, depois de 70 anos, o Senhor fez eles voltarem de novo, né? E aí também tem a profecia de Daniel. O Daniel também era um cativo lá na Babilônia, né? E Daniel, ele profetizou. Daniel 9:26, ele profetizou do Senhor Jesus e da destruição do templo que viria. Ele profetizou tudo ali, que o Senhor Jesus o Messias ia ser retirado, né? Ia ser morto. Então, se você dar uma olhadinha lá, né? Eu não vou ler aquela parte, senão fica muito longo aqui para explicação, tá? Mas realmente aconteceu e o que o Senhor Jesus falou, né? Aí o Senhor continuou falando, né? Ai das grávidas e das que estão amamentando, porque haverá uma grande aflição, cairá sobre esta gente um terrível castigo.
muitos serão mortos e outros serão dispersos por todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo deles. Deles quem? Dos que não são judeus, que são chamados gentios. Tá? O Senhor fala que Jerusalém seria pisada pelos gentios. E nós vemos que aconteceu, né? Aliás, nós vemos o que acontece quando nós nos afastamos do Senhor. Com o Senhor nós temos proteção dele. Ele é nosso escudo, né? Mas sem o Senhor, nós ficamos vulneráveis. E aí as consequências são terríveis. Então, o que aconteceu com esse povo? Eles foram rebeldes, pecaram, lógico que não todos, né? Mas muitos pecaram, adoraram deuses falsos dos gentios. Eles fizeram coisas que desagradou o Senhor. E ficaram longe do Senhor e veio sobre eles, né? A destruição, né? E o Senhor falou que iria acontecer. Porque a desobediência nos afasta do Senhor, né? O pecado nos afasta do Senhor. Então, quando acontece, as tragédias, as coisas, né, que acontecem são terríveis, né? O juízo de Deus desce, misericórdia, viu? A profecia do Senhor Jesus, gente, ela se cumpriu literalmente. Tanto a do Senhor Jesus, quanto a que Daniel falou isso 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. Aí quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele deu essa profecia para os seus discípulos. Ele falou tudo o que iria acontecer. Então, a profecia se cumpriu literalmente. Nos anos 70, mais ou menos 40 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. A cidade e o templo foi totalmente destruída. Eles queimaram o templo e até os dias de hoje não tem templo, né? Não foi reconstruído o templo ainda. Eles esperam, né? Os judeus que não acreditam no Messias, eles ainda esperam construir o templo para eles poder sacrificar no templo, fazer toda como diz, todas aquelas coisas que eles faziam, né? Então o templo não foi reconstruído ou construído novamente, né? E os judeus, eles foram mesmo, né? Nessa destruição de Jerusalém, eles foram dispersos, né? Por todo o mundo. E aí eles começaram a retornar para Jerusalém, para Israel, em 1948. Olha quantos anos depois. Muitos anos. Isso aconteceu, a dispersão deles nos anos 70. A volta começou em 1948, quando Israel foi proclamada um país independente. E com isso, né, o tempo dos gentios, que o Senhor falou, né, está se esgotando, né, gente? Porque os judeus ainda estão voltando, tem muita gente voltando ainda, né? Vira e mexe a gente está vendo, né? É só você saber das notícias de Israel que você fica sabendo que muita gente ainda está voltando, estão voltando ainda, né? Então vamos lembrar, gente, do grande amor e fidelidade de Deus, né? E apesar do castigo imposto a Israel, o Senhor, ele nunca desistiu
das suas promessas para com o seu povo, né? O Senhor ama o seu povo. Pena que o povo é que foram rebelde, né? Então, Israel é o relógio do mundo, né? Vamos prestar atenção nos acontecimentos em Israel. Ficamos de olho em tudo que acontece. Nós temos que estar sempre de olho para ver o que está acontecendo. Porque é dali que vem todas as informações que nós precisamos, né? Assim, do homem, né? Porque de Deus a gente já sabe, a gente já tem nas Sagradas Escrituras. E aí nós temos que ver o cumprimento das profecias. Então nós temos que olhar para Israel, para Jerusalém. Tá bom? Obrigado, Senhor, por essa leitura. Peço a sua bênção para todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.